Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como ouviremos hoje. Eu diria que é um mix de história com imagem, com som, com família, com bombeiro e com conhecimento. Ficou confuso? Daqui a pouco eu explico. Mas antes de começar esse episódio, eu quero lembrar você, esse nosso bate-papo, inscreva-se no canal 193 BombaCast, que agora está dentro do canal Fundabom. Você pode se inscrever diretamente no canal Fundabom pela plataforma do YouTube. Dê o like, ative o sininho, acompanhe a sua programação todas as segundas-feiras às 19 horas. Bom, é um mix de coisas, porque na verdade é um mix de coisas. Porque a gente recebe aqui com muita alegria o nosso querido Major Sendim. O nome já fala muita coisa, né? Quem é bombeiro sabe, né? Porque aqui a gente está diante de um bombeiro, marido de bombeiro, pai de bombeiro, filho de bombeiro, primo de bombeiro, sobrinho de bombeiro e neto de policial militar, acertei? Acertou, coronel. E tio de bombeiro. E tio de bombeiro, verdade, o filho do Fábio. Tio de bombeiro. Que maravilha. Cendinho, olha que alegria estar você. Eu sei que sua agenda, você também é ativo na rede social, você fala sobre bombeiro, você viaja bastante. Não é fácil ter você aqui. Mas a gente tem a grata satisfação de você ser um grande parceiro da Fundabom, vamos falar disso também. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô, coronel, eu que agradeço bastante essa oportunidade, né? O meu coração ainda continua na ativa, embora a gente já esteja na reserva desde 2018, né? Do Corpo de Bombeiros, o nosso coração ainda está na ativa. E é uma honra estar aqui do lado do senhor, né? Eu também conheço o senhor há muito tempo, eu fui no espadim do senhor, né? Porque o meu primo é da turma do senhor. Você é primo de bombeiro. Rogério Longo da Silva, abraço Longuinho. E se o senhor vê-lo na rua, o senhor não vai reconhecer. É mesmo? Por quê? Barbudo, cabeludo, tá muito engraçado. Abraço pra você, querido. E eu fui no espadim do senhor e depois eu lembro da formatura de CBO do senhor, que alguém me falou, eu não me lembro quem, que o senhor foi o narrador do CBO do senhor, da solenidade. E alguém me disse, eu já disse isso pro senhor, alguém me disse que o senhor ia ser comandante do bombeiro. E eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, no meu coração, e eu tive a honra de ver o senhor comandante do bombeiro. Pô, nem eu sabia disso, você já me contou essa história já. Depois de 30 anos, né? Quando eu contei, o senhor falou, cadê esse cara pra gente pedir o número da loteria? Pois é, cara, me dá os números da lota aí, pô. Mas é um prazer muito grande estar aqui, né? Acompanhando aí o trabalho da Fundabom já há mais de 10 anos, né? 11 anos já. E a gente está desde o início, né? Nós somos sócio fundador aí da Fundabom, você da primeira listinha que passou. Parceiro da primeira hora. Então a gente tem um orgulho muito grande de participar dessa Fundabom, a gente gosta muito, né, de estar aqui. O senhor falou da agenda lotada, né? Mas como eu já falei para o senhor, o que eu estou aqui não é por uma questão de retorno financeiro, né? A gente está aqui de coração e vai continuar, enquanto Deus nos der saúde aí, vamos continuar. Amém. Colaborando com a Fundabom. Que bom. Cindy, você tem uma história bastante rica, claro, eu dei só uma pincelada aqui, mas tem algumas particularidades da sua história que a gente é obrigado a falar um pouquinho, porque realmente é muito interessante. Você é, talvez, né, a gente até fez uma digressão sobre isso, você e aquelas pessoas daquele momento talvez sejam os primeiros bombeiros que fizeram, bombeiros, né, profissionais, militares, que trabalharam com matéria jornalística, né, que fizeram reportagem de bombeiro. Você é da fundação na época chamava... como é que era? Seção de imagem e som do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Conta um pouco dessa história aí, Sandy. Bom, eu estava fazendo publicidade, né? Eu não era bombeiro, eu estava fazendo publicidade. E meu pai era o subcomandante do Corpo de Bombeiros. E ele falou para mim, ó, chegou um equipamento lá de vídeo que tá lá montado, né? Tá lá guardado na caixa, ninguém tem uma destinação ainda para isso. Ele me falou os modelos dos equipamentos que tinham. Eram equipamentos... Pra época, né? Pra época, eram iguais os da Record. Igualzinho, o mesmo modelo de câmera, de ilha de edição. Falei, o senhor tá brincando? Por isso, então eu vou ser bombeiro. Eu vinha ser bombeiro por causa da sessão de imagem e som. Aí fiz escola de soldado no Guarujá, né? Nem que morra, né? Terceiro GBS. Foi uma escola de vida. Foi lá que eu aprendi a ser gente, né? Foi lá que eu me transformei, embora já tivesse a formação militar desde berço, né? Meu avô militar, meu pai... Mas passar pela escola de soldado foi a maior experiência da minha vida. Saí de lá,
e vim para cá, para o CCB aqui ao nosso lado. Montamos a seção de imagem e som. Com o, que já veio aqui, com o então Tenente Mauro Lopes. Exatamente. Foi teu primeiro chefe? Foi meu primeiro chefe. Foi muito bom trabalhar com ele, me ajudou bastante, me ensinou bastante, aprendemos bastante com ele. Era ele o nosso chefe, o Cabo Rego, na época, Rego. o Sargento Tivo, e depois veio o Sargento Caetano. Era um timinho de peso ali, viu, coronel? A gente cobria a cidade inteira. A gente não tinha escala, né? A seção foi criada uma seção administrativa. Mas a gente voluntariamente, a gente pegava uma viatura administrativa e ficava à noite de plantão. Eu era laranjeira, o Cabo Rego era laranjeira, a gente ficava no quartel, tomava uma viatura administrativa e ficava tendo... Sei de quanto, você tá falando que tá vindo na minha memória, quantas vezes eu trabalhava no primeiro GB, quantas vezes a gente atendendo ocorrência de madrugada, chegava lá, imagem e som do Corpo de Bombeiro, tava o Cendinho com aquela câmera, não era beta, né? O que era aquela? KY25. KY25, né? Tamanho de um canhão, uma bazuca nas 13 quilos. 13 quilos. Hoje o nosso celular tem uma qualidade melhor que ela. 1000 vezes melhor. Mas era uma KY25, pesava 13 quilos e era pra gente uma alegria. A gente passava a noite voluntário, né? Voluntário de viatura. Depois, né, o Tenente Mauro Lopes na época começou a criar escala, tal, tornar isso aí mais administrativamente correto, e a gente passou a ter uma escala, uma compensação disso. Mas no começo era puro voluntariado. Era vibração total. E nessa época, né, foi quando começou o trabalho das bombeiras, né, um pouquinho antes, né? Isso nós estamos falando de 92. 92, isso. E as bombeiras entraram em 91 no bombeiro. E aí eu conheci a minha esposa, sua esposa, né? A Raquel, que foi da primeira turma de bombeiras. E aí, obviamente, que quando a gente escutava no rádio uma ocorrência da UR10, né? Que era o R dela, olha o número da UR, hein? O R10, com o Sargento Bahia, Cabo Medeiros, olha cada nome. Aqui do Cambuci. Aqui do Cambuci. Nomes famosos aí. É claro que a gente ia atender, né? Então começou o quê? Os vídeos de resgate, só aparecia a Raquel. Não tinha nenhum nepotismo aí, né? Não tinha nada. Aí o Coronel Sampaio, vendo os vídeos, falou: poxa, mas as bombeiras são muito parecidas, mano. Só tá a sua mulher lá. Uma com as outras, né? E aí começamos, né, a namorar nessa época e estamos aí com mais de 31 anos de casados, vamos fazer 31 anos agora de em dezembro, e temos ainda muita história para contar. Eu a conheci, tenho dúvida. Eu a conheci ela correndo no Cambuci e em cima de um telhado, que nós fomos tirar um cachorro que estava enroscado em cima do telhado. O pessoal fala que nós somos cata-gato, né? Mas nós estávamos catando um cachorro. Nesse dia, não era gato, viu, gente? Não era gato. E aí a gente começou no Senabom em 92. Lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, né? E nós participamos bastante, a sessão de imagem e som lá participou bastante ativamente lá. Aí a gente começou a namorar lá em Ribeirão Preto em 1992. Que coisa. Bom, você foi até cá aposentar na academia? Como é que foi sua história? Não, eu fiquei 2 anos como soldado, né? Aí a gente ia casar, tava planejando casar, né? E a mulher, né, que é sempre cutucando. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, então vou pra academia, vai. Vou pra academia. Aí coloquei na minha cabeça, em 3 meses estudei bastante, só que aí eu não estava casado, né? A gente estava planejando, mas eu não estava casado. Só que o praça, na época, quando ele entrava casado, ele ia para casa, né? Ele ia para casa, né, coronel? Então a gente fez uma estratégia, casou estrategicamente antecipada. Pra poder ir para casa. Casei um dia antes de ir me apresentar na academia. E não fiquei dormindo na academia, né? Nunca dormi 2 noites seguidas na academia. Que maravilha. Graças a essa estratégia. Por isso que tem sua filha aqui, né? Por isso que tem aí 2 filhos maravilhosos. 2 filhos maravilhosos. Né, hoje o seu irmão entrou no bombeiro antes ou depois de você? Olha que alegria, junto comigo. Vocês entraram junto comigo. Fizemos escola de soldados juntos, eu e ele. Foi maravilha. Foi maravilha. Foi quando eu reencontrei meu irmão, né? E os irmãos, né, de 5 anos de diferença, têm vidas diferentes. Claro. Né? Mas a gente depois vivendo aquela aventura junto, porque é uma aventura, né? Claro, não tenha dúvida. No primeiro dia, a gente comprou um tênis, a gente foi para lá, pro Guarujá, para ver o resultado do exame. Chegamos lá, a tropa estava em forma. Já começamos Já começaram o curso. Já começou, já tava todo mundo em forma, levando o xingo do Sargento Branco à época. Também outra lenda do bombeiro. E aí entramos em forma meio perdido assim, né? Não, só queremos saber se a gente passou, entra aí, recruta. E aí nós compramos um enxoval ali em 10 minutos. E nós compramos um tênis tão bom que eu fiquei com os 2 pés direitos e ele com os 2 pés esquerdos.
Ainda bem que não foi jogar bola, né? Então foi uma alegria ter feito essa escola com meu irmão, né? Foi Bacana, muito pô, bom. sua família, caramba, e vocês são muito parecidos, viu, Cindinho? Eu digo assim, da facilidade de se comunicar, Seu pai era um grande contador de histórias, né? Saudoso Coronel Cindinho, É, e vocês têm uma característica muito bacana. Vocês são daquele pessoal que já vieram alguns aqui, né? Que tem a família bombeiro, né? Vocês exatamente. são a família bombeiro, né? Que é uma É. coisa fantástica. Cindinho, você é um cara que, puxa, depois de fazer academia, você como oficial já, você foi um cara que foi para a área de engenharia, né? E Sim. você fez muita coisa nessa área. Conta um pouquinho dessa sua história também. Bom, depois que fomos para academia, né, terminamos o CBO, da primeira turma de CBO lá da ESM, né, aquele prédio, Você é lá aquela do. escola maravilhosa. Quando a gente foi para lá, não era essa beleza que é hoje, né? Era no terrão, né? Era no terrão. A gente almoçava no canteiro de obras lá. Mas eu tenho um orgulho de ter sido pioneiro naquela escola. E a gente se formou e disputando as vagas, né, de final do CBO, nós conseguimos, graças, né, ao entendimento da nossa turma, que o meu coração estava em Piracicaba, porque o meu pai foi o primeiro comandante de Piracicaba em 1968, o ano que eu nasci em Contou essa Piracicaba. história aqui para nós. Então, assim, eu não estava classificado para ir, mas o hoje coronel Poloniato da reserva, ele estava na minha frente e foi escolher vaga. Ele falou: Piracicaba é do Cindinho, eu vou para Bauru. Ele era de São Paulo, ele deixou a vaga para mim, para eu ir para Piracicaba, e ele foi para Bauru. Não tinha nada em Bauru. Depois ele constituiu uma família linda lá, que está muito bem em Bauru, mas ele abriu a mão, né? O senhor já deve ter ouvido outras histórias dessa, né? De colegas Conheço, de turma que abrem conheço. a mão da vaga, né? Ele abriu a mão da Você de vaga. qual turma, Cindinho? Sou de 97 na Ah, você é academia, 9, você é a turma do Palumbo. e CBO 99. CBO, academia e CBO da turma do Do Palumbo. Palumbo. É um orgulho também. Nosso vereador falou, estava agora aqui pertinho, estamos trocando uma ideia deu com tempo ele. de dar um abraço nele aí. A gente fez campanha até lá em Piracicaba para ele. Falei: eu votei para você aqui, não sei se chegou lá. A gente teve a alegria, né, de ter o nosso querido Major Palumbo, Palumbinho, que já foi apresentador desse podcast Sim, aqui, sim, sim. reeleito com 43 mil votos. né? Sim, Que é uma honra pra maravilha. gente, né? Pô, Uma com honra pra gente. certeza. Legal. Mas aí nós fomos para Piracicaba, né? E a gente começou a trabalhar. Eu fui comandante de posto no mesmo lugar que meu pai tinha sido. Isso é um orgulho para mim, né? Poxa, Em 2004 a 2008, eu fui comandante no mesmo posto de bombeiros que ele foi. E hoje, quem é o comandante é o Tenente Cindinho, de novo, seu sobrinho. que é o filho do Fábio, É o Lucas. terceiro Sendim comandando ao mesmo lugar. Mesmo lugar. É muita coisa, assim, muita emoção, né? Não há como não tá, ele não tá vibrando nessa posição. Não É tenho impossível. dúvida, não Ele tenho tá com dúvida. bastante. E outro grande garoto, hein? Sim. É da minha época lá de comando da escola, ele fazia o CBO lá. Inclusive, outro acho que grande tá na menino. Alemanha hoje. Tá na Alemanha? Tá na Olha, Alemanha, fazendo coisa de bombeiro lá. que maravilha. Muito, muito bacana. A família toda, eu tá no gen, né? Não tem como. Não Eu tem. tentei fazer outras coisas, mas não deu. Eu Não tava deu fazendo certo. Fazer publicidade, veio parar no bombeiro? Acabou servindo, né? Todo o meu trabalho em publicidade acabou servindo no bombeiro, porque eu estava trabalhando na seção de imagem e som, então eu acabei utilizando os conhecimentos lá. Você tem imagens dessa época da imagem de som guardada? Você tem alguma coisa Nossa, assim? coronel, eu tenho pouquíssima coisa. Mas você Tenho. tem que mandar pra nós, pra pelo menos alguma coisa a gente colocar na edição aqui. Eu vou procurar, eu tenho alguma coisinha assim, eu tenho. Eu tenho imagens da Raquel como soldado, eu gravando ela lá. Ah, é essa aí que você vai mandar, pô. E ela falando eu te amo, essa nunca foi pro ar. Vai agora. Muito legal, muito legal. Que bacana. Mas isso aí. tem sim, tem algumas Mas imagens. a gente falava aí, paralelo a tudo isso que você está falando, você foi um cara que se interessou, você tinha essa talvez até por incentivo de seu pai, não sei, mas de se especializar na área técnica de bombeiro. Como é que isso foi acontecendo na sua vida? Então, assim? aí lá eu estava comandando o posto, eu nunca fui da área técnica do bombeiro, né? É que no interior o comandante de posto, naquela época, fazia vistoria, fazia tudo isso, e eu comecei a sentir falta de conhecimentos de engenharia. Então, em Piracicaba tem uma escola de engenharia muito boa, e eu fui fazer engenharia, né? Engenharia em 5 anos, engenharia pesada, né? Para quem já estava ali com seus 30 e poucos, né? Rever toda aquela questão de cálculo ali foi trabalhoso. Então, fiz engenharia civil, gostei, na sequência fiz engenharia de segurança, já comecei a dar aula no curso de engenharia de segurança, já dei aula em umas 10 universidades, hoje eu dou aula em 6 universidades, na área de engenharia de segurança contra incêndio. Contra incêndio. Depois fiz engenharia elétrica e fiz agora, terminei recentemente, uma especialização em engenharia de proteção contra incêndio. Né, como a Fundabom tem esse curso, já está aí na sua que terceira. Você é nosso instrutor mor. Isso, estamos lá, né? Junto na terceira turma já.
E é um orgulho, né? A gente usar os conhecimentos de bombeiro, é, buscar conhecimento fora e trazer para o bombeiro, né? Eu sempre fiz isso, além dessas formações, especializações, né? Curso de graduação e especialização, eu fui fazer um monte de cursos, já fiz mais de 6 cursos na NFPA, fui fazer cursos no Corpo de Bombeiros da Lusiana, de perícia de incêndio, né? Isso aí, você já me contou essa história, particularmente, isso tem quanto tempo, Cindy? Isso foi uns 3 anos É, atrás. né, eu queria dizer, não é uma coisa muito antiga isso, né? Eu fui em 2014 a serviço da Fundabom. Olha que interessante, a Fundabom que patrocinou isso. Eu fui para Dallas fazer o curso da NFPA 13, né, de chuveiros automáticos. Voltei, montamos o curso, não igual ao da NFPA, porque a gente colocou cálculo no curso. O Na curso NFPA não tem cálculo, não é tem verdade. cálculo. Então a gente colocou cálculo no curso, que é uma necessidade do nosso projetista aqui no Brasil. E esse curso, Coronel, eu tenho lá uns cálculos aproximados de mais de 1.000 alunos. Então, em 10 anos, a Fundabom já formou aproximadamente 1.000 alunos com base nesse curso que ela investiu em 2014 na minha visita lá a Não, Dallas. fantástico, fantástico. Né? Porque, Sandinho, olha, vou ser muito sincero com você. Você talvez seja um dos nossos melhores propagadores de conhecimento hoje da Fundabom, e é claro que eu falo isso também no Bombeiro de São Paulo. Temos outros, claro, você citou um aqui, que é o próprio Coronel Armani, né? Sim, E outros, né? Não vou ficar falando todo mundo aqui, porque eu vou esquecer de alguém e vai ficar chato, mas que diretamente ligado à Fundabom, você é um dos principais, né? E a gente tem realmente muito orgulho disso. E claro, né? E todos aqueles que a gente teve o prazer, o privilégio de ter tido como aluno, levam um pouco do conhecimento que passou pela sua cabeça, né? Pelo que você ensinou. E a finalidade de tudo isso é a finalidade da Fundabom. É justamente divulgar conhecimento, né? Incentivar que cada vez mais as pessoas tenham conhecimento daquilo que é referente, que se refere à segurança contra incêndio. E mais do que isso, né? Salvar vidas, né? sim, Que sim, indiretamente nós estamos salvando vidas. Indiretamente não, eu diria que diretamente. sim. Né? Quando nós começamos, não existia a engenharia de proteção contra incêndio no Brasil. Quando a Fundabom começou com isso há 10 anos atrás, não existia. Era uma coisa muito pontual. O senhor falou do GSI, né? O Grupo de Segurança contra Incêndio da USP, que todo ano tem lá as suas palestras. Eu lembro que uns 7 anos atrás eu encontrei o professor Brian Mission, da Universidade de Worcester Polytechnic Institute, e eu perguntei para ele, eu tenho essa entrevista gravada. Professor, como o senhor acha que está a engenharia de proteção contra incêndio no Brasil? Em 2017 ele falou para mim, está quase nascendo. Em 2017. Então hoje eu posso dizer ao professor Brian que já Nasceu. nasceu E já está sendo amamentado e e crescendo. está crescendo rápido e um menino bonito. É, Porque nós temos muitos profissionais hoje com tem. conhecimentos profundos. Mas é a própria, eu acho, a velocidade da informação, eu acho que a gente pode atribuir a isso também, a própria evolução tecnológica, a própria momento que o Brasil, vez ou outra, a gente às vezes dá uns voozinhos de galinha aí, mas a área da construção, a área do crescimento, ele é meio que, ele vai, né? E isso, claro, incentiva, isso acaba empurrando. E eu acho que também, essa é uma opinião minha, tá, Cendinho? Eu acho que o regulatório, quando eu falo regulatório, eu falo de uma forma geral, até também pela velocidade da informação e pela integração do sistema, ele está cada vez ficando. O cara vai ficando num beco sem saída. Né? Não tem como O que fugir. é muito bom, né? Sim, Porque sim. isso melhora a qualidade da segurança. Isso a gente hoje vê em interagências, né? Uma agência que fiscaliza uma coisa, ela tá de olho no que a outra também faz, serve de pré-requisito para o outro. Então isso vai criando eu acredito que uma teia positiva, né? E coloca numa situação em que realmente as pessoas têm que buscar conhecimento. Sim, sim. Esses dados são muito fáceis, né, de serem visualizados, né? O aumento na fiscalização e a diminuição do número de incêndios e de mortos, né, pelo incêndio é inversamente Não, proporcional. claro, a gente sabe Então a disso. gente, a gente trabalha, eu me sinto ainda salvando vidas, né, Pô, diretamente. Mas voltando ao curso, né, que o senhor tinha me perguntado, eu fui fazer um curso então em 2000, logo que acabou a pandemia, né, voltou esse lado de perícia, né? de perícia. Liberou a viagem para os Estados Unidos dia 8 de novembro. Dia 9 estava eu e minha filha, que sempre me acompanha, né, que está aqui hoje, inclusive. Nós fomos para os Estados Unidos e fui fazer um curso de perícia. Mas o interessante desse curso é que eu me inscrevi numa entidade privada. Né, uma entidade privada e tinha lá, colocar a estação de bombeiro. Eu coloquei lá São Paulo State Fire Department. A hora que eu cheguei no curso, era dentro de um quartel de bombeiro, que inclusive era junto com a delegacia de polícia, né? As duas no mesmo Mesmo prédio. prédio. E a hora que eu entrei na sala, só tinha policial e bombeiro. O curso era exclusivo para internos lá.
E por acidente estava eu lá, né? Mas aceitaram a tua inscrição. Não, não falseei nada, foi tudo correto os dados que eu coloquei. E também fui muito bem recebido. E não fizemos feio, viu, Coronel? Ah, As tenho coisas certeza. que a gente, né, discutia lá assim, foi muito bem. A gente estava ali muito bem. Até que o legal é que eles mostraram casos práticos, e lá tem muito incêndio e muito incêndio criminoso, que aqui não Criminoso, tem, né? Então, incêndio residencial lá é uma coisa. né, o material construtivo deles, né, é Exatamente. muito diferente do nosso. Os materiais sintéticos, né, são muito mais constantes na construção e no uso dentro dos imóveis. Então é diferente. E isso dá um laboratório para eles muito melhor que o nosso, né? Eu vou te interromper, mas só para fazer um parênteses, que eu vou te falar como é que eu fui impactado por isso, né? Essa questão de material construtivo sintético. Acho que foi a primeira vez que eu reformei meu apartamento. O pessoal que estava fazendo a reforma, ela falou: eu queria colocar uma moldura de gesso no banheiro. Aí o cara, pode deixar, tal. O cara apareceu com material que eu olhei assim, e falei: uma moldura de gesso. Quando eu peguei na mão, É plástico. era plástico. Eu falei: cara, isso aqui é material. Ele falou: não, agora não usa mais, mas igualzinho, você deve conhecer. Aí eu fiquei curioso, ele tinha serrado um pedaço, eu peguei e encostei um isqueiro, sumiu. Aí eu pensei: bom, aquele conceito de que banheiro é área fria, É, já não é já mais. não é mais. Pra ver a loucura que é isso, né, É. Sandy? Não, mas esse curso ele foi muito bacana, né? Então, no primeiro dia de aula, ele mostra uma casa de madeira, como você falou, queimada da metade para cima. E pergunta pra gente, aonde que começou o incêndio? A gente dá risada, né? Porque uma casa queimada pela metade, toda queimada pela metade, não dá para saber. Mas aí, durante o curso, a gente vai aprendendo as técnicas, né? E no último dia, ele mostra de novo a mesma casa. Aí todo mundo descobre Isso é exatamente o que o aconteceu. que aconteceu, É, o né? laboratório lá é fantástico, né, Sandy? Fantástico. Então, depois desse curso, a gente se associou a IAAI, né? International Association Arson Investigation, que é a Associação Internacional Americana de Investigação de Incêndio Criminoso, né? Porque aqui a gente só tem quase incêndio acidental aqui no Sim. Brasil. É muito difícil nós termos Isso, um incêndio raramente. É fraude criminoso. de seguro, vez ou outra. Né? Mas digo ao senhor, né? Hoje a nossa perícia, ela não é a mesma perícia que eu faço, não é a perícia que o bombeiro faz, que alguns estados fazem. A perícia que o bombeiro faz é com a finalidade de mudar a legislação, de Sim, entender a aperfeiçoar dinâmica do alguma fogo. coisa. A perícia que eu faço, ela não é uma perícia de vários casos, né, parecidos para fazer um consenso. É uma perícia de um caso pontual. Eu faço a perícia quando uma empresa me contrata para tentar entender o que aconteceu, que aquilo não se repita de novo. Então, a ideia da perícia, né, a finalidade da perícia é diferente. Mas as técnicas de perícia, elas são as mesmas. Então, o que eu aprendi lá no Corpo de Bombeiros da Louisiana, na cidade de Alexandria, né? E aliás, né, a gente fala, nos Estados Unidos, né, as coisas são muito melhores, tal. Essa cidade, a realidade de crime da cidade é pior do que São Paulo, galera. É pior do que São Paulo. Então nós temos alguns lugares famosos, né, nos Estados Unidos que são lindos, maravilhosos, que a gente adora passear. Mas tem alguns lugares ali pontuais também muito críticos. Ó, e não é só pontual, não. Você tá me falando isso, eu tive a oportunidade. Eu não sei se você conheceu o Michael Little, que Não. ele era o capitão do Bombeiro de Los Angeles, ele chegou a ser o número 2, está aposentado já. O Michael Little tinha uma relação bastante estreita com a gente. Inclusive, ele foi um cara que foi um facilitador com o NFPA, uma série de coisas. E ele me levou, ele falou, eu levei ele na Cracolândia aqui, uma vez que ele estava aqui. Falou: eu vou te levar a um lugar em Los Angeles que é igualzinho. Eu duvidei. E era. Hoje tá pior, né? Hoje na Califórnia Ah, tá pior. Então, mas isso, né, a gente estudar nessa realidade deu também uma experiência maior pra gente. claro. Então a gente aprendeu bastante no curso, né? Inclusive agora, né, com base nesse curso, com base no material do bombeiro do Distrito Federal, né, do Coronel Jorge lá e Jorge outros, Cajati. Cajati, né? Abraço, Cajati. Tá devendo vir aqui, viu? Esse é o conhecedor, né? Com base no material que ele compilou junto com outros oficiais, né? A gente montou um curso muito bacana, onde a gente vai passar essas técnicas, E né? você já está fazendo isso, na verdade. Aliás, vamos aproveitar, já que você deu o gancho aí, que é o próximo curso de curta duração que nós faremos aqui pela Fundabom, né? Sim, coronel. Eu já faço isso, né? Antes, inclusive. Aliás, uma outra história, né? Essa história mesmo. Eu, quando estava na ativa ainda, né? Eu era da equipe de
líquidos inflamáveis, né? Proteção contra incêndio para líquidos inflamáveis, a IT-25. Fiquei 19 anos nessa IT. E quando eu era um encarregado dela, teve um incêndio no Alemoa. Eu só acho que foi no Terminal incêndio de no Alemoa, Alemoa. sim. Lembro de imagens com o senhor. Eu não fui nesse incêndio, né? Eu trabalhava em Piracicaba, não podia ir todos os bombeiros de São Paulo lá, né? Mas assim que terminou, o coronel, na época, acho que era não lembro, não era o coronel Armani, acho que era o subcomandante. O comandante era O coronel o Duarte. Duarte. Coronel O Armani Duarte. era o subcomandante. Ele, ao terminar a ocorrência, ele me trouxe para São Paulo. Eu fiquei 2 semanas fazendo auditoria nos projetos do Alemoa, né, achando as irregularidades. E depois fui fazer vistoria no Alemoa. Fui fazer uma perícia de incêndio no maior incêndio do Brasil. Então é um currículo Esse currículo é bom. interessante. Né? É um currículo interessante. Não fui sozinho, obviamente, né? Coronel de Rago estava comigo, o Armando. Mas a gente estava lá, né, chefiando essa equipe que fez a perícia no maior incêndio do Brasil. E que não teve vítimas, que é um negócio espetacular. Essa ocorrência, você sabe, ela recebeu o prêmio na época, né? Magirus Deutsch, né? Lá na Alemanha. O pessoal teve lá, o Coronel Eduardo, eu me lembro, foi representando e mais algumas pessoas. E é uma ocorrência que realmente, daquela dimensão, com aquele perigo, com aquela potencialidade, e felizmente não ter vítimas, e principalmente nenhum bombeiro ferido, foi uma coisa fantástica. Exatamente. Nós vamos fazer um breakzinho aqui, ó, para oferecer para o nosso convidado um cafezinho. Você aceita? Eu aceito. Então tá aí, ó. Aceito. Estamos oferecendo para o nosso querido Major Sendim, nosso entrevistado de hoje, um cafezinho do nosso Bomba Café. Bomba Café, como você sabe, o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao Comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, memorabilia de bombeiro, decoração de bombeiro, um ambiente que respira bombeiro. Até os pratos que você vai comer lá tem nome de coisa de bombeiro. Aproveita a visita. Aqui, na nossa sede da Fundabom, no térreo, sobe no primeiro andar, visita também a lojinha da Fundabom, parceria com a SOS Sul, abraço pro Bill, abraço pra Shirley, você vai encontrar lá memorabilia de bombeiro, muita coisa que tá aqui nesse cenário vai ter lá também, mas camiseta, chaveiro, boné, quer dar um presente de bombeiro? Venha visitar aqui a lojinha da Fundabom e já toma um café no nosso Bomba Café, que eu preciso também mandar um abraço pro nosso querido Nobre, que é o parceiro lá do Bomba Café, pra Marie, pra Rafinha e pra Lili. Coraçãozinho pra vocês. Tá bom o café? Tá ótimo. Você sabe que aqui é ponto de encontro de veterano, né? Sim, Não é só o sim, pessoal da eu central sei, aqui que frequenta, né? eu sei. Toda vez que eu vim aqui, eu tomo um veterano, o que é muito bacana, né? Porque a gente bate um muito papo, bacana. conta história. É muito bacana. Agora, na chegada, eu encontrei 3 colegas de turma aí, né? O Major Palumbo, o Leite e o Lino Marques, que estão na E o Lino reserva. Marques. Foram os mesmos que eu encontrei, a gente chegou junto. É muito gostoso. A gente revê, né, colegas aí que já... que ainda tem alguns ainda, né, nativa. Sua turma ainda tem alguns nativos, minha né? turma ainda tem alguns aí, coronéis já, estão indo aí. E a gente saiu já faz, né, desde 2018 que a gente está na reserva. E hoje passa rápido, hein? passa rápido, coronel, passa rápido. E a nossa agenda hoje realmente é mais complicada do que antes. Eu tenho certeza. Eu acompanho. Bom, você está muito ativo nas redes sociais dentro da sua área, né? Que é muito bacana. Eu vejo, vira e mexe aí publicações suas. É sua filha que faz, né? Na realidade isso não é mérito meu, né? É dela aí, ó. A minha filha, que está aqui me acompanhando, ela estudou, estava na Austrália, voltou agora umas 2 semanas atrás, e ela fez marketing, né? Estudou marketing lá. Hoje os clientes dela são lá da Austrália, continua sendo da Austrália. E ela trabalhando aqui. E alguns do Brasil, né? E ela quebrou o galho. No começo eu que quebrava o galho dela, né? Contratando. Hoje já estou quase perdendo essa oportunidade. Então Não larga o papai não, ó. Ela produz o material, claro que a gente checa, né, a questão técnica, mas até a questão técnica ela já aprendeu bastante, ela ajuda bastante a gente. Agora com a inteligência artificial, Puxa, aí a gente está fazendo né? menos ainda, é incrível. Muita coisa que o senhor vê publicado, não sou eu que falei naquele momento. Eu sei. A inteligência artificial é um negócio fascinante, né? Porque a gente vê também agora, você pode gravar falando em outra língua, mesmo que você não fale a língua, porque a IA coloca exatamente o texto que você quer com a sua voz. E fica perfeito. Vou falar para o senhor que a gente coloca o texto e ela fala com a nossa voz em português e fala em inglês também. Como o software foi feito lá nos Estados Unidos, né, ou por alguém que fala inglês nativamente, fica melhor a nossa voz traduzida para o inglês do que em português. É inacreditável. É inacreditável. E o tom da voz, o timbre, fica perfeito. É perigoso isso. Eu acho que vai ficar um monte de gente desempregado, sei lá. É perigoso, é perigoso.
Mas esse curso, Coronel, nós vamos fazer em novembro, né? Ele começa quando, Sandinho? Aproveita e já divulga para nossa audiência aí. Dia 18, né? Nós temos um link, depois vamos pedir para o Miquel colocar o link Não, no vai o link, histórico, não, vai né? no link aí. Para quem vê esse vídeo antes do curso, né? Vai ter o Não, ele vai ao ar antes do curso. antes do curso. Não, vai. mas aqui pode ficar É gravado, que vai ficar lá na As pessoas plataforma. podem ver depois aí, infelizmente, vai ter que esperar o Espero o próximo. próximo. Mas esse curso ele vai ser muito bacana, né? Já tem uma quantidade muito grande de inscritos. E a ideia é nós passarmos os conhecimentos básicos de perícia, né? Por que a gente faz perícia, quais são os sinais que o fogo deixa, né? Tem algumas histórias muito interessantes, já que a gente adquiriu nesses 5 anos que a gente está fazendo perícia efetivamente, né? Pelo Brasil, e faz bastante, viu, Coronel? Tem 3, 4 perícias por mês, de assim, explosão de residência, empresas que invasam gás, que pegam fogo. Eu tenho perícias que eu fiz com 6 pessoas em óbito, infelizmente. Outras com 3 pessoas em óbito e 1 pessoa presa, dependendo da nossa perícia. Então são... Claro, porque isso pode ser usado, inclusive, como prova judicial. E é usado, evidentemente. Sim. Então, inclusive, nesse curso de perícia, vai ter a participação da engenheira Andréia, né, que ela é da Associação de Peritos Nacional. E ela vai dar todo esse arcabouço de como você trabalhar com perito numa casa civil, né? E vai ser um curso bem completo. Então a gente vai ter, eu falando da parte de perícia de incêndio mesmo, profundamente, né? Quais são os sinais que o fogo deixa, como se fazer um bom relatório de perícia. Isso foi um ganho muito grande no curso lá que eu fiz. Não né? sei se você sabe, Sandinho, mas eu vou fazer teu curso. Ah, viu? que legal, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. A honra é minha, pô. Que legal. E olha como esse mercado, né? Agora falando um pouquinho de mercado, né? A gente faz com o coração isso, mas é um mercado também, né? A gente cobra para fazer a perícia. Esse mercado ainda é tão restrito no Brasil que eu viajo o Brasil inteiro para fazer perícia. Esse ano eu já fui para Aracaju, para São Luís, para Fortaleza, Minas Gerais. Então, assim, não tem muita gente fazendo isso no Brasil. Teve uma vez que eu estava nos Estados Unidos, eu acabei de chegar nos Estados Unidos, eu tinha feito uma perícia para uma empresa da Grécia, num navio grego que estava no alto mar, pegou fogo. Eu fui em alto mar fazer a perícia. Sabe aquela escadinha do lado do navio? Igual sobe o prático. Isso, tive que subir naquela escadinha, coisa de filme, né? Achei que minhas aventuras já tinham acabado quando eu aposentei. Não, fui lá subir na escadinha do navio. E o cara que estava no rebocador, ele falou para mim, ó, o rebocador sobe e desce. Na hora que ele subir, você agarra a escada e sobe, porque ele vai subir de novo. Então, pegar a cordinha lá e sair e subir rápido. E aí eu fiz, eles gostaram, né? Um relatório de quase 100 folhas, tudo em inglês lá, um trabalho bem técnico. Fiz modelagem matemática, fiz a maquete 3D e coloquei fogo com software de Fire Dynamic Simulation para provar como é a minha teoria. Foi fantástico. Eles gostaram. E aí, uns 2 meses depois, eu acabei de chegar nos Estados Unidos, ia ficar lá 2 meses, eles me ligaram, ó, tem que fazer a perícia aqui no Brasil. Tava eu e minha esposa, falei, poxa, deixar ela sozinha aqui. O senhor tem uma ideia, valia a pena financeiramente voltar e voltar, mas eu não ia deixar minha esposa sozinha lá. Aí eu liguei pro meu professor lá na Louisiana, falei para ele, ô Sam, você não quer ir no Brasil fazer uma perícia de incêndio? Ele falou, por que você não vai? É porque eu tô aqui. Eu falei, porque eu acabei de chegar e a minha esposa tá aqui comigo. Eu não vou deixar minha esposa sozinha. Ele falou, minha esposa tá na Filipinas, eu vou. Mas aí ele falou assim, só que espera, porque eu preciso pedir pro prefeito, porque eu não sou mais da área técnica, agora eu sou o comandante da cidade. Eu preciso pedir pro prefeito para sair daqui. Aí ele pediu pro prefeito, o prefeito autorizou, mas aí a gente acabou não fechando o negócio com a empresa aqui no Brasil. Quem veio foi um perito da Inglaterra. Então, olha... Mas existe uma demanda grande do mercado. Uma demanda grande e uma falta de profissionais gigantesca, né? Gigantesca. Então tem muito perito para se formar ainda. Olha, você que tá vendo esse programa aqui, ó, fica a dica aí, tá? É uma área, eu não vou dizer que é uma área nova, porque não era nova, mas é uma área que está em ascensão. Então, se você quiser se introduzir a esse mundo, né, entender o que é perícia, e já, obviamente, com conhecimentos aí de bastante relevância, não perca essa inscrição, tá? Tá aberto, né, Miquel? A gente vai colocar o link aqui, o link no vídeo, né? Como você pode fazer a inscrição. E ele dura quantos dias? São 5 encontros. 5 encontros. Não né? seguidos, né? Porque tem outros cursos da Fundabom, a gente precisa casar. A maioria dos alunos que estão a gente tem uma aderência de outros cursos que vão fazer, alunos que farão outros cursos. E aliás, isso é uma característica muito bacana, né, Coronel? O cara vem fazer um curso, ele sente a qualidade, ele já quer fazer o outro, antes de acabar aquele lá.
Então a gente, para facilitar a vida de quem está no Essa é a curso, primeira vez que nós estamos fazendo, né, Cindy? essa Essa é a primeira vez, né? É a primeira vez. A gente fez o currículo lá, o Coronel Martinho já aprovou. Tá muito bacana, o currículo tá muito bacana. Tá até melhor do que o que eu fiz, porque ele vai ter uma parte de da perita, né? Que tem experiência com processos judiciais e tudo mais. Eu mesmo, acho que eu já participei de uns 2 processos judiciais mesmo, civil, né? Participei de 2 processos criminais, né? Como testemunha, né? Porque eu fiz o levantamento, eu fui no local, então como testemunha indireta eu participei, mas a maior parte dos casos que eu faço são casos que nem chegam à justiça. Eu faço um relatório de perícia para mostrar para a empresa O que levou aquele sinistro. exatamente, e tem uma necessidade muito grande. Todas as empresas grandes querem saber por que pegou fogo, né? E o mais legal, isso está me dando uma experiência de checar essa situação antes de acontecer o incêndio. Então, semana passada eu fui em Curitiba, fiquei lá 2 dias andando na empresa, falei para a pessoa, vai pegar fogo aqui. Olha essa situação que está aqui, ó. O óleo está saindo da máquina, você está aquecendo a 400 graus a máquina, o ponto de fulgor do óleo é 280, o ponto de ignição é perto de 400, vai pegar fogo. Então, a perícia me deu condições de olhar esses cenários antes de pegar fogo e dar o alerta. É a Isso tal mais da gostoso. análise preditiva, né? Exatamente. Então, a gente fez uma reengenharia do incêndio, né? Nós começamos pelo lado contrário, combatendo o incêndio. Aí fomos entendendo a dinâmica do fogo, como que ele nasce, como que ele cresce. E é impressionante, quando eu comecei como bombeiro, lá em 1991, eu entrava num lugar queimado, não conseguia identificar nada. Tudo preto, tudo queimado. Tudo torrado. Tudo torrado, né? Aquele cheiro de rescaldo. Foi muito interessante nessa perícia que a gente foi no navio, né? Era uma equipe toda da Grécia, né? Que estava lá, né? Os tripulantes, né? A hora que eles abriram a cabine que pegou fogo, eles deram risada, porque estava inteirinha carbonizada. Eles falaram, eles deram risada, tipo assim, o que você vai fazer aí, né? Você não vai achar nunca, né? Pois achamos exatamente o princípio do incêndio, a origem do incêndio. Não é sempre que a gente consegue. Sim, claro. Né? Às vezes não as evidências foram realmente não fica impossível. Foram modificadas, até no combate, né? O próprio combate pode. Eu fui fazer uma perícia em Pernambuco, já tinham 14 dias que tinha pego o fogo. E o bombeiro teve que fazer um rescaldo muito pesado, porque tinha latões de óleos, né? E então ele passou a reta escavadeira e tirou tudo. Tinha lá os pilares e algumas paredes. E o resto todo mexido pelo rescaldo. E mesmo assim, a gente não achou a origem e não achou a causa. Mas tinha uma empresa que estava recebendo a culpa. E pela marca que o fogo e a fumaça deixou nas colunas, eu fui fazendo vetores nas colunas. E aí o vetor apontava para uma outra empresa, a origem do fogo num outro lugar, não naquela empresa. Que supostamente estava sendo imputado a ela a causadora do incêndio. Então eu não consegui achar a causa e nem a origem. Mas livrou a cara de alguém. Mas a injustiça que estava sendo cometida eu consegui provar, porque não tem como discutir. Depois que o senhor desvenda isso para qualquer pessoa, fala, realmente. Porque o fogo, quando ele chega numa coluna, ele está vindo daqui para lá. A marca que ele vai fazer aqui é totalmente diferente da marca que ele vai fazer do outro lado. Aqui eu vou ter carbonização. Lá o fogo vai passar mais rápido. O movimento, o fluxo do ar está para aquele sentido. Então não vai ter carbonização nesse lado da coluna. Quando o senhor pega uma estrutura de madeira, ela é muito mais rica, ela absorve os sinais, né? Ela deixa ali a evidência do caminho do fogo muito melhor do que a estrutura de metal ou de concreto. Mas mesmo a de metal e de concreto, ela deixa marcas diferentes de onde está indo para onde vai o fogo. Então, fazendo os vetores em todas as colunas, nós conseguimos ali identificar pelo menos o barracão lá que pegou fogo dentro de um conglomerado de barracões. Noções sobre isso nós vamos explorar no nosso curso aqui? Sim, bastante. Casos concretos, como fazer um relatório, os sinais, né? A gente vai... E quem pode fazer esse curso, Cindy? Olha, Coronel, qualquer pessoa pode, né? Não precisa de um pré-requisito na área de engenharia. Claro que para fazer a perícia precisa ser um engenheiro, um arquiteto, né? Com especialização nisso. Quem determina a responsabilidade de fazer, né? A capacidade é o órgão profissional, né? Mas esse curso, quem é engenheiro, por exemplo, e fizer, já pode participar como perito. É uma das atividades do engenheiro, é a perícia. O técnico, por exemplo, ele tem algum técnico, né? O tecnólogo, ele tem algumas atribuições na sua atividade, no seu conselho profissional que permite fazer perícia.
Se um técnico de mecânica que vai fazer uma perícia no motor e ele tem conhecimentos de perícia de incêndio, ele consegue identificar os sinais. Numa perícia que eu fiz em Aracaju, a gente mandou o motor para fazer a perícia porque eu falei, começou na faísca do motor. Porque a gente chegou a essa conclusão. Mandamos o motor para fazer a perícia. O cara só fez a perícia na parte elétrica, de enrolamento do motor. Não falou nada da estanqueidade do motor, que é o que eu queria saber. Então, qualquer tipo de técnico, de engenheiro, arquiteto, ou uma pessoa curiosa, né, que um administrador, por exemplo, que tem a responsabilidade por uma empresa e a empresa está com um problema, já pegou fogo, ele quer saber como evitar, ele quer ter esse conhecimento, ele pode fazer esse curso. Que maravilha. Bom, divulgar conhecimento, e não importa quem, é sempre muito importante. Você acabou de falar um negócio muito interessante, porque, claro, a gente está falando de engenheiros, estamos falando de técnicos, tecnólogos, mas também tem os gestores, tem os administradores que muitas vezes têm responsabilidade, né, sobre patrimônio, sobre ativos, né, e que é interessante ter algum conhecimento sobre isso, até para que ele possa fazer uma melhor gestão dos riscos desses ativos, né, Cindy? E vou falar uma coisa para o senhor. Muita gente trabalha numa empresa, né, num cargo de gerência, de diretoria até, e ele acha que está tudo bem, porque se pegar fogo, se tiver algum estrago, quem vai pagar a empresa? Só que eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus clientes. Quem paga a indenização é o CNPJ, mas CNPJ não fica preso. Quem responde pela questão criminal É o CPF. é o CPF. E não tem como fugir. Se a pessoa tem o poder de gestão na mão, ela tem a responsabilidade de preservar a vida das pessoas que estão dentro daquele prédio. Então, é muito interessante fazer esse curso. Qualquer pessoa que tenha responsabilidade por algum patrimônio, algum prédio, ela tem que ter noções de proteção contra incêndio. Senão, ela vai se colocar em situações muito problemáticas. Pô, Cindy, que fantástico. Olha, eu fico assim muito orgulhoso, muito feliz, né? Primeiro de você estar aqui, dividindo suas experiências, suas histórias. Segundo, por você ser, né, como sempre foi desde o início, esse parceiro da Fundabom, né, em diversos cursos, e agora chegando com mais essa novidade, que é o curso de perícia. Tem muita gente me perguntando desse curso, viu, Cindy? Que bom, Tem que bom. muita gente perguntando. Que bom. E, ó, por isso que ver esse nosso bate-papo vai mostrar para muitas pessoas. Então eu quero te agradecer, Cindy, também, porque Legal. eu sei que você, veja bem, né, você teria tudo, né, para segurar conhecimento. Você nunca foi esse cara. Você sempre foi o cara que compartilhou, dividiu. E a gente sabe que conhecimento não compartilhado, ele é meramente informação. Conhecimento compartilhado é o que move as coisas. E você é um cara que está nesse time. E muito feliz, repito, de você também estar no time da Fundabom. Te agradeço, Endim, por você estar aqui, né, com a sua agenda internacional, eu diria assim, né, porque eu sei que te deixar aqui para você fazer, mas antes de você fazer suas considerações finais, mais uma vez, parabenizar pela sua história linda, pela sua família linda, né, que a gente conhece, e assim, nos enche de orgulho. Parabéns, e eu deixo aqui para suas considerações finais. Legal, Coronel. Muito obrigado, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade. Quem me conhece sabe que a minha vida, eu nasci dentro do bombeiro, a minha imagem, a minha lembrança mais longínqua da infância é eu brincando em cima de um caminhão de bombeiro lá em São José do Rio Preto. Aquela chapa metálica, né, que tem na viatura, é a lembrança mais longínqua que eu tenho da minha infância. Então eu vivi a vida inteira dentro de quartel de bombeiro na infância, acompanhando meu pai. Depois, como adulto, rapidamente fui, né, entrei na escola de soldado lá no Guarujá, onde eu aprendi bastante. Tenho muito orgulho de ter sido soldado do Corpo de Bombeiros. O dia que eu entreguei a minha funcional de soldado lá na academia para pegar de aluno oficial, eu chorei, porque eu sabia que eu nunca mais ia ser ali o chão de fábrica, né? Aquele cara que realmente está lá no combate. O oficial, ele tem uma responsabilidade muito maior e ele tem a sorte de umas 4 vezes por mês ele estar ali como bombeiro operacional, né? Mas o soldado, né, o praça do Corpo de Bombeiros, ele tem essa missão, só essa missão. Então, Ele literalmente é a ponta da linha. é a ponta da linha. Então eu tive muito orgulho de começar minha carreira no bombeiro, de ser o soldado mais recruta do bombeiro, filho do subcomandante do Corpo de Bombeiros. Era o mais recruta, o segundo mais antigo, o primeiro era o Coronel Sampaio, dormindo no mesmo alojamento. Uma coisa inédita, né? E o meu pai foi um excelente comandante, não sou apenas eu que falo isso, né? Todos que conviveram com ele me falam isso de uma maneira muito carinhosa. E ele ouvia o soldado mais recruta. Às vezes ele
ia editar uma norma, eu falava, pai, ninguém vai cumprir isso aí, não faz não. Faz não, não vai ter como fiscalizar, ninguém vai cumprir essa ordem aí. Ele mudava, ele me ouvia. E ele, não porque eu era filho dele, ele sempre ouviu, né, quem estava na ponta da linha ali, e isso deixa a gente muito orgulhoso, e a gente seguiu o caminho dele. Inclusive, um fato aqui, né, interessante, fugindo um pouquinho do protocolo, quando meu pai faleceu, faz um ano e pouco, né, algumas semanas depois que ele fez a entrevista Menos de um aqui pro mês. senhor, né, e eu desafiei, porque o meu pai, ele tinha uma cabeça muito transcendente à morte. Ele já estava preparando a gente há um tempo, Eu vi o falando, texto que você publicou. falando desse assunto. E aí, no dia que ele faleceu, no outro dia ia ter o velório lá na Câmara Municipal, e eu desafiei meu pai. Falei, pai, o senhor sempre disse que era transcendente à morte, né? Que isso era apenas uma passagem. E amanhã eu vou estar na Câmara e vou ter que falar, né? Então manda uma mensagem para mim do que eu vou ter que falar. E aí no dia seguinte eu fui, tava lá com a minha mãe, né? E chegou do meu lado, né, o Coronel Adilson. O Coronel Adilson, hoje ele mora em São Pedro, que é São do lado de Pedro. Piracicaba. E ele veio com uma mensagem, falou: ó, eu senti, hoje cedo veio essa mensagem no meu coração, queria passar para vocês. E a mensagem parecia ter sido escrita pelo meu pai. Não, não era escrita, era uma mensagem conhecida. Mas assim, era o jeito que o meu pai falava. E o detalhe de tudo isso é que o Coronel Adilson era o B5 do meu pai. Eu tava só pensando porque eu sabia disso. É, Que o, história o fantástica. Coronel Adilson foi o B5, né, do quem conhece aí a Trabalhou organização trabalhou militar, muitos anos no gabinete. era o Relações Públicas do meu pai. Ele que escrevia os textos para o meu pai falar nas solenidades. Então, é assim, cada um acredita no que quiser, né? Mas o meu pai, ele também, né? O coração dele também sempre teve muito ativo. O meu pai não aposentou e o meu pai não envelheceu. Com 80 anos, o que ele estava fazendo no último dia da vida dele, estava dando treinamento de brigada. Eu sei. Com 80 anos. E ele ia em todas as solenidades que ele era convidado. Ele chegou aí em 3 solenidades na semana, com 80 anos. Todas as vezes que eu convidei o seu pai veio. Ele vinha com o maior carinho. E meu pai não aposentou, ele esqueceu de se desligar do corpo de bombeiros, né? Mas agora tá lá, ó, tá comandando tá a guarnição celestial lá. Continua lá atendendo o 193. Então, para encerrar, Coronel, eu agradeço bastante essa oportunidade, né? É pena que a gente só tem, né, esse tempinho, porque Não, mas você vai tem vir várias bastante vezes. história Ih, pra tem muita contar aqui. história, você Tá tem bom? muito conhecimento, você vai voltar outras vezes aqui, tenho certeza disso. Muito obrigado e não se esqueçam de inscrever nesse curso. Todos que se inscreverem, eu tenho certeza que não vão se arrepender. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Sandinho. Sucesso. Parabéns. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, que terminou de uma forma bastante emocionante. Eu me emocionei, eu acho que você também. Muito obrigado pela sua audiência. Prestigie o nosso canal, inscreva-se no canal da Fundabom pela plataforma do YouTube. Lá dentro você vai encontrar o 193 BombaCast e mais alguns conteúdos, inclusive conteúdo do Sandinho, tá? Já tem conteúdo na nossa plataforma celular. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.